Queridos amigos e amigas devotos de Nossa Senhora Aparecida, vocês que sentem tanta alegria em visitar este santuário. Um santuário que tem uma história muito larga, muito bonita, viu? Ela não brotou da noite para o dia. Eu sou o padre José Ulisses da Silva, missionário redentorista. Já trabalhei muitas vezes nesse santuário, praticamente desde que começou a construção da primeira nave desse santuário. Toda uma história, minha gente, que fez a gente escolher aquilo que era chamado naquele tempo Morro das Pitas, né? Já que a antiga basílica foi construída sobre o Morro dos Coqueiros, né? E aí começa então onde podemos fazer uma igreja maior. Naquele tempo, Dom José Gaspar era o arcebispo de São Paulo e Aparecida fazia parte da Arquidiocese de São Paulo. E Dom José Gaspar foi o primeiro que estava assim interessado, preocupado e incentivando a gente a buscar uma nova basílica. O padre Oscar Chagas, que era redentorista, ele pensou imediatamente, vamos tentar adquirir os terrenos que estão atrás aí da Basílica Histórica e construímos aí uma nova basílica, né? Fica a pequena basílica na frente e uma imensa basílica atrás. Tentou negociar ali com os proprietários, mas não conseguiu absolutamente nenhum negócio com eles. Não queriam deixar suas lojas, não queriam deixar nada. Aí ele pensaram novamente, falaram, vamos fazer lá perto daquilo que é hoje o Morro da Cruzeiro. E foram lá tentar ver a possibilidade de construir a basílica nova que a gente dizia lá. Mas também o terreno não dava garantia para a construção da basílica lá onde está agora o Morro do Cruzeiro, né? Então, afinal, o que aconteceu é que, olhando para todos os cantos, encontraram esse Morro das Pitas, né? E aqui perceberam que entre o Paraíba, entre a Via Dutra, né, havia um espaço suficiente, procuraram adquirir esse espaço e aí então surge toda a história de arquitetos, engenheiros imaginarem o que nós podemos construir sobre aquele morro. Um morro que foi todo terraplanado para que pudesse erguer essa maravilhosa Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O santuário, ele nasce na década de 50 e ele foi desenhado pelo arquiteto Benedito Calixto e ele quis moldar, ele quis construir o Santuário Nacional usando os tijolinhos, que são muitos por sinal. Hoje nós somamos em torno de 25 milhões de tijolinhos. Na época ele escolhe esse material por ser um material de baixo custo, então favoreceu bastante o desenrolar da obra. Há também dois motivos técnicos. O tijolo unido aos arcos e aos cimentos na parte interna do santuário favorece bastante a acústica. E outro motivo também foi a valorização da temperatura na parte interna do santuário. Houve também um motivo simbólico. O tijolinho é feito de barro cozido, que nos remete ao mesmo material que é feito também a imagenzinha de Aparecida. A planta original do santuário já traz essa configuração de o santuário ser, olhando de cima, um formato de uma cruz. Houve algumas mudanças na planta original porque a nave sul ela se estende um pouquinho, ela aumenta 16 metros. Aí de uma cruz grega, uma cruz que tem os 4 lados iguais, o santuário se torna uma cruz latina. Então a parte de baixo da cruz, o pé da cruz, ela é 16 metros maiores. Mas sempre foi já pensado na planta original com esse formato cruzado, né? 4 naves e o altar no meio. E aí então a história dos redentoristas entra em cheio porque eram os primeiros a sonhar com um espaço mais amplo para a casa de Nossa Senhora, a casa de Maria. E é importante perceber que os redentoristas que vieram para Aparecida eram alemães da Baviera, que é do sul da Alemanha, né? Eles já não estavam sendo muito apoiados pelo governo da Baviera e, se não me engano, foi Dom Eduardo, bispo de Goiás Velho, que foi junto ao superior geral buscar missionários que pudessem trabalhar, não aqui em Aparecida, que pudessem trabalhar lá em Goiás, no Santuário do Divino Pai Eterno, né? E arrumou-se uma equipe que pudesse vir para cá. Nesse entremeio, o arcebispo de São Paulo, né, Dom Arcoverde, ele foi também pedir ao geral que enviasse missionários para Aparecida, né? E na viagem que eles fizeram, de navio, obviamente, até o Brasil, né, eles acabaram aceitando ambas as fundações, chegando ao Rio de Janeiro, dividiram a equipe, um grupo ficou em Aparecida, e outro grupo seguiu
para Goiás e lá em Goiás assumindo então o santuário, a Basílica do Divino Pai Eterno. Na parte interna do santuário, há uma predominância muito grande da obra do artista Cláudio Pastro. O Pastro ele começa no ano 2000, todo o acabamento interno do santuário. Ele usa do azulejo, então dentro do santuário nós temos toda a parede revestida de azulejo, o chão, boa parte também é em granito. E nas cúpulas internas, a cúpula central, a dos Capela do Santíssimo e a Capela de São José, nós temos as tésseras, o folhamento a ouro. Há outros artistas também que trabalharam na parte interna, como por exemplo Walter Frasson, que fez aquelas 2 imagens esculpidas de madeira que ficam na Capelas de Passagem. Temos também obras do artista Adélio Sarro, na Capela do Santíssimo e na Capela de São José. E agora na parte externa nós estamos tendo a grande obra do Centro Alete. Então o santuário na sua parte externa, ele está sendo revestido na arte do mosaico com passagens da Sagrada Escritura. O baldaquino em torno do altar central, o artista Cláudio Pastro, de uma maneira muito feliz, ele quis retratar, usando da fauna e da flora do nosso Brasil. Ele se inspira no livro do Gênesis e ele recria ali dentro, em torno do altar, o lugar do encontro, o novo Jardim do Éden. Ali ele traz elementos da nossa fauna, da nossa flora, dos biomas do Brasil, para fazer com que o romeiro, vindo dos 4 cantos do Brasil, ele consiga encontrar dentro do Santuário Nacional, de fato, o seu paraíso, o seu oásis. Ali nós não encontramos mais o velho Adão do Antigo Testamento, mas no meio do altar, em cima, nós temos uma cruz que retrata a figura do Cristo como o novo Adão. Nossa primeira missa aqui, evidentemente, ela aconteceu já quando a ala norte, essa nave imensa que dá para o norte do Brasil, ela já podia acolher, já estava coberta e já podia acolher os peregrinos, né? Lembrando sempre que essa ala ela terminou a construção em 1960. Aliás, iniciou-se essa construção e somente em 63 foi possível concluí-la. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se fazia essa ala norte, se construía essa imensa Torre Brasília, né? Uma torre cuja estrutura de aço foi doada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Então, nesse momento é que se começa realmente a passar as celebrações da Basílica Histórica para a Basílica Nova. A Jornada Bíblica, que foi iniciada em 2019, é de fato uma jornada. Então nós estamos caminhando dentro dessa jornada. Tivemos a alegria de ver a fachada norte já concluída. Agora estamos já nos últimos detalhes da fachada sul. E é uma obra que está sendo feita por etapas, né? Então, a nave norte concluída, já foi pensada, já foi finalizada a nave sul e certamente os artistas estão já num trabalho bastante afinco para os detalhes da nave leste, que vai retratar para nós os episódios do livro do Gênesis, né? Então eu acredito que conforme a jornada bíblica vai andando, essas obras vão sendo finalizadas e vão sendo pensadas também por etapa. Eu creio que a arcada foi um sonho, deve ter começado lá pelos anos de 1970, 71. O padre Leone Seva, ele quase que tentou imitar a grande arcada da Basílica de São Pedro em Roma, né? Aquela imensa praça, repetir aqui, só que em São Pedro ela é na frente da Basílica de São Pedro. Aqui nós estamos na ala sul, que é atrás da Basílica. Isso foi imaginado e ele, quando pensou nessa arcada, imediatamente pensou em ter 2 capelas que fechassem a arcada, né? Isso é importante porque nessas 2 capelas, uma a capela do batismo e outra a capela da ressurreição, tudo isso foi lá pelos anos 70, início dos anos 70. Nós temos então a possibilidade de uma belíssima capela do batismo que acolhe aquelas crianças que vêm para ser batizadas aqui e até adultos também, né? É uma capela maravilhosa do ponto de vista de arte, né? Ainda é sempre obra do Cláudio Pastro, já falecido, né? Também a Capela da Ressurreição. Então a Capela do Batismo é para os batizados e tem um sentido muito bonito, que é pelo batismo que eu entro na igreja, né? Então normalmente até nas igrejas e basílicas europeias
o batistério fica fora da igreja para dar aquele sentido. Batize-se primeiro, depois você é membro da igreja. Outra coisa importante, a Capela da Ressurreição, que de fato é a capela que acolhe, né? Os nossos arcebispos já falecidos, nossos bispos, né, estão enterrados ali. Mas eu acho mais bonito ainda que nesta capela há uma recordação de todos aqueles que fazem parte da família dos devotos, né? Claro que não podemos colocar o corpo de todo mundo lá, mas há uma tela de computador, né, que mostra, você digita o nome do seu parente, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, que foram membros da família dos devotos, e você vê lá os dados, a fotografia da pessoa. É uma alegria muito grande poder ver o santuário crescer no que se compreende em tanto a sua história e sobretudo a arte sacra. A gente que recebe devotos aqui o ano inteiro de todos os cantos do mundo, é bastante interessante observar que o relato deles são que cada vez que eles voltam ao santuário, eles veem uma coisa diferente. Então é o santuário que vai sendo modificado, a sua história que vai saindo do papel devagarinho, né? E é bastante gratificante poder fazer parte disso tudo, apresentando esses detalhes para os devotos. Então o devoto que vem à Aparecida, o peregrino que vem à Casa da Mãe, é bastante gratificante para mim, colaborador, poder contar um pouco dessa história, de como começou, como tudo foi pensado, o caminho que vem percorrendo para chegar aonde nós estamos agora.